Olá a todos e a todas, eu me chamo Maria Vitória, sou estudante do curso de Licenciatura em Química na UNEB e o trabalho a ser apresentado intitula-se Desenvolvimento e Otimização do Método de Aminação Redutiva promovida por micro-ondas para a síntese de bensilaminas aplicadas na captura de CO2, orientado pela professora doutora Idália Helena Estevam. A captura de CO2 é um importante tema de pesquisa que propõe soluções para a redução de uma das causas do efeito estufa. Sabemos hoje que fatores antrópicos como o crescimento populacional e o desenvolvimento industrial têm contribuído cada vez mais para a geração de dióxido de carbono, que se tornou danoso quanto ao excesso e não tem sido absorvido pela fotossíntese e outros processos naturais, intensificando cada vez mais o efeito estufa. Então, tendo em vista esse problema ambiental, é necessário estudar métodos que reduzam as emissões de CO2 para a atmosfera através de eficientes processos de captura, e a absorção deste gás com reações com aminas através da aminação redutiva tem se mostrado uma tecnologia madura que continua sendo investigada para a melhoria das relações termodinâmicas entre a captura e a liberação deste gás. Mas o que é que vem a ser a aminação redutiva? A aminação redutiva é um método de preparação de aminas, com a inserção de grupos alquílicos a amônia, amina primária ou secundária, através da reação de um aldeído ou cetona na presença de um agente redutor. Aponta que a aminação redutiva, para ser bem sucedida, depende da rápida formação de imina e uma redução seletiva. Isso pode ser feito através da hidrogenação em fontes de hidretos. Pensando também nos princípios da química verde, o aldeído utilizado na reação ele pode ser encontrado em grande teor em fontes naturais, em grande teor no óleo essencial de amêndoas amargas, e a reação também foi promovida por micro-ondas, que apresenta como vantagens o controle preciso das variáveis reacionais, tais como temperatura e pressão, possibilita maiores rendimentos, maior seletividade e menor decomposição térmica, assim como a realização de reações sem solventes e promoção de reações mais limpas se comparado ao aquecimento térmico convencional. Então, como objetivo geral, o trabalho teve detalhar o método da síntese da 4-benzoilmorfolina, otimizando as condições reacionais e fazendo a utilização de alguns ensaios de validação, empregando como técnica espectroscópica a ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Os objetivos específicos foram utilizar planejamento fatorial para investigar a influência das variáveis como tempo, volume de solvente, temperatura e catalisador, sintetizar a 4-benzoilmorfolina e validar o método fazendo uso do padrão interno. Como metodologia, utilizou-se inicialmente 4 plataformas, o Chemidral periódico da CAPES Skyfire e um banco de dados espectrais para compostos orgânicos, para a busca de referências e estudos presentes na literatura acerca da aminação redutiva. Aqui está representado um esquema geral da reação entre um bisaldeído e hemofólina, resultando como produto esperado a 4-benzoilmorfolina. A parte experimental foi feita a reação entre o bisaldeído e a hemofólina, promovida por micro-ondas em água, sob diferentes condições experimentais. Os reagentes foram utilizados sem purificação prévia. As reações foram feitas em reator de micro-ondas tipo monomodo, marca 100, e os produtos foram caracterizados em um espectrômetro do modelo pulsar em cloroformo deuterado. Como resultados de discussões nessa imagem, trago para vocês os tubos de reatores após a reação entre a morfolina e o mesaldeído, e pode ser evidenciado que houve formação de produto, visto que os reagentes de partida são incolores. E isso foi confirmado, feita uma análise das amostras por cromatografia de camada delgada, as amostras correspondentes, que foram reveladas por câmara de luz ultravioleta e vapores de iodo. Sobre o isolamento e purificação do produto, isso foi feito utilizando a cromatografia de coluna em sílica, e o eluente inicialmente utilizado foi hexano. Então, após a saída de todo o bisaldeído de excesso, foi necessário aumentar a polaridade a fim de obter uma melhor separação, e para isso utilizou-se a combinação entre hexano e acetato de etila. Como a fase estacionária continha sílica, os compostos polares, como a bisilamina, tendem a interagir mais fortemente do que compostos não polares. Foi feito também um estudo de validação para validar o ciclo hexano como padrão interno, comparando com concentrações variadas de bisaldeído, que mostra uma boa correlação linear e mostra também que é possível quantificar o rendimento do produto da reação com o sinal do bisaldeído que não reagiu. Sobre o estudo da influência do catalisador na presença do ácido fórmico, a reação ocorre com maior consumo de bisaldeído, e esta verificação foi feita tomando como base a relação entre a proporção da área do sinal do padrão interno com a do bisaldeído. Então, obtém-se uma área proporcional correspondente ao padrão interno e a área do analito, e isso pode se inferir o quanto de bisaldeído sobrou. Aqui na interpretação espectroscópica do espectro, e tem o extrato bruto da reação entre morfolina de bisaldeído com ácido fórmico, e neste espectro podemos perceber que temos sinais tanto dos reagentes de partida quanto dos produtos. Destaca-se o sinal do padrão interno referente ao ciclo hexano e o próton correspondente ao bisaldeído. Então, na região de aromáticos, observa que o produto pode estar sobreposto, misturado com esses sinais. Baseado nisso, pode-se analisar o sinal do bisaldeído para inferir o quanto de bisaldeído foi consumido, e esta evidência foi feita tomando como base as áreas desses prótons. As considerações finais é que a realização de um planejamento fatorial possibilitou estudar a combinação das variáveis, o estudo do catalisador indicou que o ácido fórmico é mais eficiente, o isolamento e purificação da bisilamina por cromatografia com sílica se mostrou pouco adequada por ser demorada e consumir muito solvente,
E para evitar a sobra de bisaldeído no extrato bruto, a extração ácida possibilita o isolamento das aminas, que será aplicado em estudos subsequentes. As perspectivas são otimizar as condições reacionais, aplicar o método contra as aminas e compilar resultados experimentais obtidos com os encontrados na literatura. Aqui está os meus agradecimentos à SBPC, à FAPESB, à UNEB e à minha orientadora. Aqui estão algumas referências para a confecção da apresentação e obrigada a todos e a todas.